Qual é seu nome? Mi nombre es Patricio Cruz García. E seu nome? María Esther Figueroa Cruz. Cuente-nos como era a vida antes de chegar ao Centro de Ajuda Universal. Mi vida era un infierno, nuestro matrimonio era un infierno. Todo lleno de problemas, de pleitos, de agresiones, de miserias, de enfermedades. Todo siempre lleno y siempre para atrás y para atrás. De nada servía que tuviera yo un buen trabajo porque todo se iba. Você tinha bom trabalho, pero o dinheiro nunca alcançava para nada. No, porque tenía yo el vicio de tomar y el vicio de fumar. Y ahí se me iba mucho mi dinero. E tomava demasiado, de perder-se. Demasiado, demasiado. Mi descanso no me eran los 14 días que estaba yo en la plataforma, era mi descanso. Ya sé que el primer día que bajábamos en la guardia ya veníamos tomando. Cuando yo llegaba a mi casa con mi esposa, yo ya venía tomado. Y de ahí pues empezaba a fugarse el dinero. Ya debía yo, desde antes de irme, ya debía yo en la cantina, porque no me daban un taco para comer, pero sí me fiaban cerveza, sí me fiaban licor, sí me fiaban cigarro. Ya cuando iba yo a trabajar, pues ya iba yo debiendo. E chegava a casa, eram puros pleitos. Sí, ya de que llegaba yo, era problema con mi esposa, ella se enojaba porque tenía razón. E você se dava conta que o vício, o alcoolismo, era o que estava dañando a família, destruyendo toda a família? Sí, bueno, no me he dado cuenta porque se pierde la vergüenza, se pierde lo que es los valores para la casa. Uno nomás se siente a gusto con los amigos, fuera de la casa. En la casa não estava a gusto. En la casa no estaba yo a gusto. Siempre que llegaba yo, ya llegaba yo peleando con ellas. Ella no tenía culpa de nada. Pero ya que venía de tomar con mis amigos, con ellos risa y burla y lo que sea, guasa. Pero que ya yo a mi casa, era un problema en contra de mi esposa. Yo peleando con ella sin tener culpa. Assim que não se sentia bem dentro da casa. No, y siempre para atrás. Si da un paso hacia adelante, siempre da yo 3 o 4 para atrás. Assim que não tinha vida, ¿verdad, senhora? Nosotros la vida fue muy mal, sufrimos de carencias. Yo incluso llegué hasta ir a una verdulería a recoger desperdicio de lo que desechaban. Tinha que buscar desperdícios para que pudesse dar de comer a los hijos. Sí, yo sacaba de ahí verduras, frutas para comer. E ele, tendo bom trabalho, tinha que buscar em desperdícios. Sí, teníamos que, bueno, yo era la que andaba buscando esas cosas porque él no se daba de cuenta de eso. Sofreu durante muitíssimos anos. Sí, yo sufrí de depresión, de angustia, de insomnio y pues las enfermedades me atacaron del riñón. ¿Qué tenía en el riñón? Quistes en los 2 riñones, en los 2 tenía yo y pues me sentía yo mal. Así que todo estaba destruído en la vida de ustedes. Sí, sí, señor obispo, todo estaba destruido por causa de su tomadera y del cigarro, y él se acababa el dinero así de esa manera. Teníamos que pagar renta y no pagábamos tan pronto una renta cuando se nos venía la otra encima y no teníamos. Era uma vida muito difícil. Sí, muy difícil. E como foi, Senhor, que a vida cambiou? Como foi? Primero, mi esposa llegó a la iglesia y yo era renuente con ella, porque yo seguía igual, yo seguía en los vicios. Ella estaba en la iglesia y quizá ella pedía por mí, pero yo seguía en los vicios. En los vicios me enojaba yo con ella, me enojaba yo con mi mamá, con mis hermanos. Não queria venir. Yo no quería venir. Usted venía a la iglesia y él no quería. Usted lo invitaba, él no aceptaba. No, él no quería venir, yo lo invitaba porque voy a la iglesia 5 días a la semana y él no iba a la iglesia. No sé, un día yo fui, lo invité y fue un domingo en que él decidió ir a la iglesia. Así que llegou um momento que ele tomou a decisão. Sí, él tomó la decisión. Usted orava por ele constantemente. Sí, yo oraba mucho por él. Queria vê-lo sentado a seu lado em la butaca en la iglesia. Sí, yo oraba mucho por él para que dejara el vicio y para que buscara a Dios para que él se fuera liberado de ese vicio.
Assim que você, muito renuente, pero um dia aceitou a invitação e chegou também. Yo el momento que llegué, vi una paz, sentí una paz en mí mismo. Y a través de que estaba la oración, yo empecé a orar, pero empecé a desahogarme y a hablar y hablar y hablar y a pedir, ¿no? Que por qué yo no podía ser feliz, que por qué yo cuando llegaba a mi casa yo maltrataba a mi esposa, yo maltrataba a mis hijos, por qué me comportaba yo así, que si esa era la vida que a mí me tocaba llevar. Pero yendo a la iglesia, yo le pedí a Dios que me cambiara. Y yo empecé a ir y a perseverar, y a través de la oración yo empecé a ir cambiando. Llegó la hoguera santa y hice un voto. Y yo, como todos, pedimos cosas que queremos. Yo pedí una casa, pero Dios sabe nuestras debilidades y nuestras necesidades. Você queria uma casa, algo que você durante anos ha perseguido este sonho, pero nunca pudo realizar, sempre ha vivido de renta. Sí, porque primero para que uno pueda conquistar otras cosas, primero tiene que estar uno bien de salud, está liberado, ¿sí? Y en la primera que yo hice, Dios me liberó, pero el primer vicio que fue de fumar. Tenía 35 años fumando y a mi manera yo lo quería dejar, jamás lo dejé. Con el voto que hice con Dios, al mes yo dejé de fumar. Hasta hoy que tengo 12 años sin fumar, gracias a Dios. Yo no pude. Dios fue el que me hizo el milagro para dejar de fumar. E deixou o álcool também? Poco a poco fui dejando el alcohol, pero eso ya lo hicimos en otra campaña, la de Sinaí. Yo volví a pedir por mi alcoholismo, pero Dios ve las cosas de nosotros. Yo seguía rentando y seguía rentando, pero Dios fue cambiando mi salud, y lo primero que me dio fue una casa. Conquistou finalmente a casa que queria. Sí, yo a través de mi trabajo que tenía yo la oportunidad, pero no podía, muchas trabas, hasta que hice la campaña de Sinaí. Al mes me dan mi casa. En un mes entregué todos mis trámites y al mes me dieron mi casa, nuevecita, en la que vivimos hoy. Nueva como você queria. Como yo quería. Una casa de 2 plantas, con 4 recámaras, sala, comedor, 3 baños, garage. E además de la casa, que mais você conquistou? Después, en otra campaña, pero primero hay una cosa muy importante, que para que todas esas bendiciones lleguen, primero me hice diezmista. As portas se abriram. Se abrieron. Conseguimos una camioneta 0 kilómetros, nuevecita. En la campaña de ahorita que pasó, conseguimos un taxi, 0 kilómetros con un carro nuevo. Aparte, conseguimos 3 terrenos que tenemos ya 2 escriturizados. E a família? Oh, la familia está restaurada. Já está a gusto em la casa? Sí, ya ahora nosotros somos una pareja feliz. Donde quiera que andamos juntos. Ya nuestros hijos, pues como dice que ya cada quien fue a vivir con su matrimonio, y ahora nosotros somos libres, gracias a Dios. E não há pleitos mais, se acabaram os pleitos, as enfermedades se acabaram. Você se curou, senhora? Sí, de los quistes del riñón. Sí. Dios me dio la liberación de mis riñones para ser sanada. Él me liberó. Não há mais depressão, não há mais angústia. Hoje, vida cambiada, transformada. Y todo transformado. Valeu a pena haver participado pela campanha do Monte Sinaí e as campanhas de Israel que sempre participamos. Valeu a pena. Sí, valió la pena. Valió la pena. Foi parteaguas em sua vida. Oh, sí, todo es nuevo. Nosotros somos una familia nueva. Dios nos cambió, nos transformó desde abajo hasta arriba. Depois de anos de fracassos, frustrações, sofrimento, carência a ponto de buscar comida em desperdícios,
hoje a vida está transformada, próspera, hoje tem uma vida feliz. Sí, hoy vivimos feliz, hoy no nos falta nada, toda nuestra economía está muy bien. Não lhes falta nada. Nada, nada de nada. Todo, Pode comer o que querem, donde querem. quiera nos vamos de vacaciones a Cancún, a Oaxaca, donde quieramos nosotros, ¿sí? Gracias a Dios. Amém, graças a Deus, amém. E Deus lhe bendiga, muitas graças, Deus lhe bendiga. Lhe felicito, Deus lhe bendiga, graças a Deus, amém. Verifique como Deus transforma, cambia a vida da persona quando ela abre seu coração, quando ela se entrega. Mire que ele estava renuente, ele não queria vir, a mulher em la igreja orando, hasta que ele vindo. Vê você que todo sigue um processo. Há pessoas que querem as coisas fáceis, querem facilidade. Não. Deus não lhe vai dar as coisas com facilidade, não vai cair do céu, não é desta maneira, não é de la noite à la manhã, é através da fé, é através da perseverança. Há muita gente que quando hablamos desta maneira, muita gente se desilusiona, se decepciona. Já viu testemunhos tão grandes, tão maravilhosos. Eu pensei que seria rápido, de la noite à la manhã, como na marcha. Não busque marcha, não busque marcha, não busque soluções rápidas, imediatas. Não é assim, porque todo sigue um processo. Deus, em seu infinito poder, Ele não criou todas as coisas de uma só vez. Ele ha criado cada coisa em seu dia. Ele tardou quantos dias para criar todo o mundo, todo o universo? Quantos dias? 6 dias. 6 dias. Ele não pôde haver criado tudo de la noite à la manhã? Sim ou não? Pode haver criado, tem poder para isso. Mas ele nos ha mostrado que todo tem seu tempo, seu momento. É importante que a pessoa persevere. Ele criou todo em 6 dias. Em lo 7º dia descansou de suas obras. Amém? Compreende isso ou não? Não és em la fuerza del braço de uno. Não és como na marca. Não, és através do compromisso, da fidelidade, do sacrifício, da obediência, da entrega a Deus que a vida vai cambiar. Amém? Eu lhe digo a você, como a família foi bendecida, porque de verdade aqui não dá para que podamos falar todo, contar todo, pero hoje a família está bem, feliz, el hombre libre del cigarro, libre del álcool, os pleitos se acabaram, a miséria que havia se acabou, tem sua casa, seu táxi, tem sua caminhoneta nova, tem todo, não lhe falta nada, vive feliz, coisa que nunca havia provado, vivido antes de conhecer a Deus e entregar-se e obedecer a palavra de Deus. Amém? Se você é fiel a esta palavra, você pode estar seguro que toda a sua vida vai cambiar. Amém? E no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 23 e 24, disse: mas esto lhes mandei dizendo: escuchad-me vós, e serei a vós outros por Deus, e vós outros me sereis por pueblo, e andade em todo o caminho que os mande, para que os vaja bem. Amém? Para que nos vaja bem, temos que andar por os caminhos que Deus nos manda. Amém? Senão as coisas não vão bem, não vão caminhar bem. E nojeram, nem inclinaram o ouído, antes caminaram em seus próprios concertos, em la dureza de seu coração malvado,
e foram hacia atrás e no hacia adelante. Es decir, el pueblo foi hacia atrás e no hacia adelante. Por quê? Porque quiseram seguir seus próprios conselhos, sua sabedoria, seguir a Deus a sua maneira, como ele dijo, que queria seguir a sua maneira, cria em Deus, pero a sua maneira, pero não é a nossa maneira, é a maneira de Deus, é como disse a palavra de Deus. Amém? Se você quer fazer as coisas a sua maneira, levar-se ali mal, você vai fracassar, você vai ter problemas, você vai retrasar a bendição de Deus em sua vida, como foi com Jacob, neto de Abraão, filho de Isaac. Quando nasceu Jacob e Esaú, Deus dijo que Jacob seria o herdeiro. Esaú era o primogênito, tinha o direito a la bendição de la primogenitura, la bendição de Abraão. Pero Deus escorreu a Jacob desde o ventre de sua madre, para que fora bendecido, para que fora próspero, para que fora exitoso, para que hiciera a diferença. E os dois cresceram. Esaú, ele nunca hizo caso a la palavra de Deus, nunca hizo caso às coisas de Deus, tinha sua maneira de ser. Jacob queria a bendição de Deus, ele queria, e Deus prometeu a Rebeca, sua madre, que ele receberia a bendição. Isaac escutou, Rebeca também sabia. Pero quando Isaac estava grande já, para morir, já estava muito viejo, cansado, ele chamou a Esaú, seu filho maior, mandou que buscaram na casa, que hiciera uma comida como ele gostava, e iba dar-lhe a bendição de Abraão. Rebeca, a mamã, escutou. Isaac tinha preferência por Esaú e Rebeca tinha preferência por Jacob. Então Rebeca chamou a Jacob e disse: Jacob, mire, tu padre vai dar a bendição para Esaú. Vai allá e agarra um cabrito e traga, que eu vou fazer uma comida sabrosa como ele lhe gusta. E tu vais a disfarçar-se como se for Esaú, para que te bendiga a ti. Isso é trampa, não? Sim ou não? Isso é trampa. Estava trançando, não? Não era? Não havia necessidade de fazer as coisas desta maneira, porque Deus já havia prometido. Ele apenas tinha que obedecer a palavra de Deus, esperar em Deus. Pero Rebeca, ela se apressurou, ela teve medo que ele perdera a bendição, mandou que ele fora allá, e ele disse: pero não, ele me vai descobrir, me tendrá como burlador, não, eu vou ser maldecido em vez de ser bendecido. Não, que a maldição caiga sobre mim, não há problema, não vai suceder nada. Pero meu irmão tem muito pelo, eu sou liso. E agarrou o pelo do cabrito, puso em las manos, puso em seu cuello, puso na roupa de Esaú e foi allá. E Jacob enganou a seu padre, porque ele queria a bendição. Pero hizo as coisas a sua maneira, enganou a seu padre. O padre deu a bendição para Jacob, lo bendijo. Ele recebeu a bendição. Quando Esaú chegou e disse: eu te traje a caça que me has pedido, e Isaac estremeceu. Não, pero tu irmão vindo aqui com astúcia e sacou a bendição. Agora,
Jó deu a bendição para ele e ele já está bendecido. Jó não pode quitar. E Esaú odiou a Jacob, odiou a seu irmão, lo aborreceu e disse que tras a morte de Isaac iba matá-lo, iba vengar-se dele. E Rebeca, desesperada, se enterou e disse para Jacob: Jacob, tu irmão te vai matar, tu tens que huir, hoje, vá para as terras de Labã, vá para allá e vive allá por um tempo, hasta que passe a ira de tu irmão e tu vas a regressar e tal. E Jacob, que cometeu um erro, que enganou a seu padre, enganou a seu irmão, aunque ele enganou influenciado por sua mamã, influenciado, se deixou influenciar por Rebeca, pero enganou, isso é mal, atuou mal e acabou perdendo todo, echou todo a perder. E o Jó, desesperado, com uma mão adelante e outra atrás, como se disse, não tinha nada, levando apenas uma botella de azeite em la mano e nada mais, para que pudera no caminho cambiar para comer alguma coisa. Se foi sem nada, ele desperdiciou todo, echou todo a perder, porque quis fazer as coisas à sua maneira, quis fazer as coisas com astúcia, com trampa, e não submeteu sua vida a Deus. E é isso o que acontece com muita gente. Todos ustedes têm fé, todos temos fé. A fé é um dom de Deus, pero muita gente não escuta a voz da fé, escute a voz de los sentimentos, de la emoção, de la malícia, de la astúcia, quer fazer as coisas à sua maneira e acaba perdendo todo, acaba fracassando, echa todo a perder, como sucedeu com Jacob. A vida, em vez de caminhar hacia adelante, a vida camina hacia atrás. E disse a Bíblia que um dia Jacob, que estava huyendo de seu irmão rumbo às terras de Labã, ele saiu de Berseba e foi a Arã, as terras de Labã estavam em Arã, e chegou a um certo lugar e dormiu ali naquele lugar, cansado do viagem, porque já o sol se havia posto, e ele tomou das pedras daquele paraje e puso a sua cabeceira e se acostou naquele lugar. Está em Gênesis capítulo 28. Ele se acostou naquele lugar e dormiu. E Deus se lhe apareceu em sonho. Deus lhe deu uma visão a Jacob. Preste atenção. Disse que sonhou, e aqui uma escalera que estava apoiada em terra, e seu extremo tocava no céu. E aqui ángeles de Deus que subiam e descendiam por ela. E aqui o Senhor estava em lo alto de ella. Mire, eu lhe pergunto: os ángeles necessitam de escalera para subir e descender do céu? Que significado tinha aquela escalera? Que era o que Deus estava mostrando a Jacob? Deus estava mostrando que ele podia chegar hasta o tope, hasta arriba. Ele podia tocar o céu com as mãos, pero ele tinha que ser fiel a Deus e subir escalão por escalão, passo a passo. Amém? Não seria nenhuma mágia,
não seria de la noche a la mañana, pero passo a passo, escalão por escalão, conquista tras conquista, de fé em fé. Uno tem que viver de fé em fé. Amém? E ele chegaria hasta arriba. Solo iba a depender de Jacob. Deus estava disposto a perdoná-lo e manifestar-se em sua vida, pero todo iba a depender unicamente de ele. Amém? A bendição de Deus depende solo de você. Você não depende do obispo, do pastor, da religião, do cura, do papa, do sacerdote. Você não depende de seus amigos, de nada. Você depende de você e Deus, de sua aliança com Deus, seu compromisso de fidelidade com Deus. Amém? Você pode tocar os céus com a mão. Você pode conquistar tudo o que você queira, tudo o que você anele, tudo o que você sonhe. Deus nos dá os sonhos. Deus nos dá os sonhos e nos dá as condições para conquistarlos, pero você necessita crer e rendir-se, entregar-se de todo o seu coração. Amém? Me explico, sim ou não? Ele vai manifestar-se em sua vida. Diz a Bíblia que o Senhor estava em lo alto de la escalera e dijo: Eu sou el Senhor, el Deus de Abraão, tu padre. Abraão era abuelo de Jacob, era a expressão que a Bíblia sempre usava, não? Era hijo de Isaac, também hijo de Abraão. El Deus de Isaac, la terra em que estás acostado, te la darei a ti e a tu descendência. Deus estava fazendo uma promessa para Jacob, mostrando, revelando o que queria ser em sua vida. Será tu descendência como o polvo de la terra, e te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e todas as famílias de la terra serão benditas em ti e em tu simiente. Amém. Todas as famílias serão benditas em ti e em tu simiente. Jesus é a simiente de Jacob. Amém? Jesus é a simiente de Jacob. E todas as famílias da terra são bendecidas por Jesus, através da fé no Senhor Jesus. Esta promessa se ha cumprido. Se ha cumprido. Através da fé, você pode também receber a unção, a bendição de Abraão e ter sua vida prosperada, engrandecida, bendecida. Ele disse: e aqui eu estou contigo e te guardarei por donde quiera que fueres, e volverei a traer-te a esta terra, porque não te deixarei hasta que haja hecho lo que te he dicho. E despertou Jacob de seu sonho e disse: certamente o Senhor está neste lugar e eu não lo sabia. E tuve medo e disse: quão terrível é este lugar, não é outra coisa que casa de Deus e porta do céu. Aquele lugar, Betel, era a casa de Deus e porta do céu. Amém? E se levantou Jacob de manhã, tomou a pedra que havia posto de cabeceira e alçou por señal e derramou azeite em cima de ela. Jacob, ele hizo uma coluna, hizo um memorial naquele momento, hizo um pacto com Deus e agarrou aquele azeite que ele tinha, que era tudo o que tinha, era o único que tinha, ele derramou todo sobre aquela pedra, ofereceu todo
ele puso en aquele momento sua vida em la dependência de Deus, puso sua vida em las manos de Deus. Amém? Me explico, senhor? Está claro isso? Derramou todo o aceite, não lhe importou nada se ia necessitar depois ou não, ele derramou todo sobre a pedra e chamou o nome daquele lugar Betel, aunque Luz era o nome da cidade primeiro, ele chamou Betel, porque ali era a casa de Deus, porta do céu. E isso Jacob, voto, dizendo: se for Deus comigo, e me guardar neste viagem que vou, e me der pão para comer e vestido para vestir, e se volver em paz à casa de meu padre, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que é posto por señal, por coluna, será casa de Deus, e de todo lo que me deres, el dízimo apartaré para ti. Amém? Todo lo que me deres, todo lo que venga a mis manos, todo lo que eu receba, todo el dízimo eu apartaré para ti. Ele hizo voto de a partir daquele momento a ser do Senhor, seu único Deus, e ser fiel dízimista, fiel dízimador. Todo lo que vier a suas manos, a partir daquele momento ele daria o dízimo. Jacob, ele tomou a atitude mais importante de sua vida, porque hasta aquele momento, hasta aquele entonces, só havia hecho coisas equivocadas, só havia metido la pata, só havia hecho lo malo, cometido muitos erros, e por isso estava sofrendo as consequências. Pero quando ele hizo este voto com Deus, ele cambiou a história de sua vida, cambiou a história de sua vida por completo. Ele começou a agir em Betel uma nova etapa de sua vida, uma nova etapa, uma etapa de prosperidade, de êxito, de conquistas, de bendições. A partir daquele momento, Deus passou a estar com Jacó. Amém? E o mal já não pudo mais prevalecer sobre ele. Os inimigos não puderam prevalecer sobre ele. E ele começou a prosperar, a progressar. Ele se foi a las terras de Labán, e allí ele trabalhou 14 anos por la mujer que ele amava, Raquel. Ele amou a Raquel, e por amor a Raquel trabalhou 14 anos, 7 e depois mais 7. 7 anos, Labán lhe deu la hija maior, e mais 7 anos ele trabalhou, porque queria Raquel, porque amava a Raquel. Durante 14 anos, ele não trabalhou por ele trabalhou por la mulher que ele amava, e conquistou, e formou sua família. E depois destes 14 anos, ele trabalhou mais 6 anos por sua independência econômica, por sua prosperidade. 6 anos. E tudo o que Jacob empreendia prosperava, tudo o que hacía prosperava, de tal maneira que Labán reconheceu que ele estava bendecido por causa de Jacob, e não deixou que Jacob se fuera. Pediu que Jacob se quedara, que Jacob fijara seu salário, determinara seu salário, e ele pagaria o que ele pedira para que ele se quedara allí. Imagine usted seu jefe em seu trabalho, o dono da empresa,
decir-lhe a usted, fija tu salário e te pagaré. Diga-me quanto queres ganhar para que permaneça aqui na empresa. Ele fijou seu salário e começou a prosperar, prosperar, prosperar. Labão cambiou seu salário 10 vezes, porque veia que ele, todo o que hacía prosperava, e ele cambiou 10 vezes, e ele cada vez prosperava mais, hasta que ele se tornou mais rico que Labão. Amém? Se enriqueceu muito, se tornou grande, se tornou poderoso em la terra, hasta que Deus mandou que ele regressara a sua terra. Uma vez que Deus já havia cumprido parte de lo que ele havia prometido, porque nunca lhe faltou roupa para vestir, nunca lhe faltou pão para comer, nunca lhe faltou nada. Ele teve em abundância, ele se enriqueceu muitíssimo. E Deus se lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de Betel. Amém? Eu sou o Deus de Betel, donde tu ungiste a pedra. Deus não se olvidou daquele pacto. 20 anos atrás, Deus não se olvidou. Eu sou o Deus de Betel, donde tu ungiste a pedra, e donde me hiciste voto. Levanta-te agora e sal desta terra, e volve-te a la terra de tu nascimento. E Deus trajo a Jacob de regresso a la terra de su nascimento. Este homem, ele conquistou tudo. Este homem, ele foi muito próspero, ele foi muito bendecido. Deus cumpriu todo o que ele havia prometido, todo porque em Betel ele tomou uma decisão de fé. Ele hizo voto com Deus. Ele assumiu compromisso de fidelidade com Deus. Ele edificou uma coluna, memorial para Deus, e Deus nunca mais se olvidou de lo que Jacob hizo em Betel, e lo bendijo, e foi com ele. Se você hace lo mesmo, se você com um coração sincero, íntegro, puro, verdadeiro, de fé, você hace este voto com Deus, o voto de Jacob, Deus nunca se olvidará deste voto. Deus nunca permitirá que lhe falte roupa para vestir, pão para comer, nada. Nunca lhe faltará trabalho, nunca lhe faltará nada. Eu sei que, falando desta maneira, muita gente incrédula, porque há muita gente incrédula aqui também. Existem aqueles que creem e aqueles que não creem. Paciência, pero muita gente diz: não é possível, como pode, como nunca me vai faltar? Não creem em Deus. Como? Então nunca me vai faltar nada? Exatamente isso. Nunca lhe vai faltar roupa para vestir, nunca lhe vai faltar pão para comer, nunca. Como Jacob, este pacto com Deus, este voto, um dia eu hice este voto com Deus também. Um dia o bispo Macedo hizo este voto com Deus também. E a partir deste momento que ele hizo o voto, nunca lhe faltou nada. A partir do momento que eu hice voto com Deus, eu hice uma aliança com Deus, nunca me faltou nada. E eu quero que vocês tenham, minimamente vocês tenham o que Deus nos ha dado. O que Deus nos ha dado. Porque nunca mais me faltou nada. Há 39 anos que eu sigo a Jesus. Eu estava pensando hoje por la manhã em minha casa, estava meditando,
E hasta hice las cuentas, olha, caramba, 39 anos. Eu não sou melhor que ustedes. Eu não sou melhor que nadie. Amém? Não sou melhor em nada. Não sou perfeito tampouco. Também me equivoco, também cometo meus erros. Não sou perfeito, pero eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel a Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho uma aliança, um pacto com Deus. Nunca me faltou nada. Eu seria desonesto, injusto, se eu disser ao contrário. Nunca. Nunca. Eu posso comer o que quero comer. Não hablo para presumir. Não. Eu hablo para abrir seus olhos, para orientar-lhe a você. A família hoje come o que quer. Não tem mais que ir buscar desperdícios para comer, porque hoje come o que quer, viaja, vá a Cancún, vá ao Oaxaca, vá a todo lugar, pode viajar. Hoje tem uma vida cômoda. É isso o que Deus quer ser por você. Crê você nisso? Crê nisso? Amém. Então vamos fazer a oração em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, meu Senhor, abraça estas pessoas agora, dá tu proteção para eles, Senhor, para que eles possam sempre andar em tu presença, em tus caminhos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Vem Espírito Santo, vem, meu Senhor, habita em nestas vidas, em nestas casas, meu Senhor, dá a bendição para eles, como, Senhor, tu entraste na casa de Zaqueu e has bendecido a Zaqueu e a sua família. Entre nestas casas também, Senhor, como tu fuiste com Zaqueu, se com cada persona, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus lhes bendiga a todos, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém.